pausa? Ainda não. Não, tá. Viver com propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou o Rafael Nassif, se você caiu aqui de paraquedas e nunca me viu, meu nome é Rafael Nassif por acaso. E hoje nós temos aqui um convidado, como todos são muito especiais, e esse aqui é super especial, é um amigo do peito, é uma pessoa que já palestrou nos nossos eventos, e ele tem um tema que é interessantíssimo e está cada vez mais na moda. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho, com muito amor, com muita salva de palmas, nosso amigo Ricardo Pinhão. E o Ricardo vem da metrópole, a grande cidade de Albergaria a Velha. Isso mesmo. Sensacional. Isso. Meu amigo Ricardo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer tê-lo aqui, é mesmo um prazer. Você sabe o tanto que eu gosto do seu trabalho. É um trabalho muito sério que o Ricardo faz, muito voltado para a pessoa, para a melhoria das pessoas de verdade. E porque hoje, infelizmente, existe muito... Como é que eu descreveria de uma maneira mais científica, técnica? Muito oba-oba em cima de desenvolvimento humano. Agora também até essa área sua, que é a questão da exposição ao frio, ao gelo e etc. Né? Então, e você é uma pessoa que faz, né, o trabalho de uma maneira muito boa, muito correta, muito séria, que eu já fiz. Já tive a oportunidade de participar 2 vezes dos seus workshops no gelo. E não para por aí, eu vou fazer mais coisas. Mas... Mais uma coisa em relação ao Ricardo. O Ricardo Você é o único que tem as 2 certificações do Wim Hof, ou não? Sim, sim. Ou seja, é o único instrutor certificado em Portugal que fez a formação e o certificado com o Nível 2. O papa do quê? Do método. Do método. É o método Wim que ele Hof. criou, o método ele próprio. Wim Hof. Em Portugal se fala Wim Hof. No Brasil nós pronunciamos o H, então falaremos Wim Hof, Exato. é o que seja, né? Se você não conhece. E supostamente em holandês deveríamos dizer Wim Hof. Wim Hof. Sim. Pô, Só tá que, vendo? e tive uma amiga minha que me chamou a atenção disso. Eu disse, Ricardo, tu não estás a dizer bem o nome. E eu disse, pois, eu sei, mas sabes, ele próprio diz dele próprio, do método dele, o Wim Hof. Portanto, Ele diz mesmo. ele próprio diz. Wim Hof. Então fica pronto. Olha, Não, mas enfim, todos é o que dizemos Wim Hof. seja. Pô, Ricardo, então já numa base de introdução, fala quem é o Wim Hof e por que você entrou nessa, ou seja... E aí depois a gente vai falar sobre benefícios do gelo e etc. Ou seja, eu acho que tem muita gente curiosa em relação a esse tema. Esse tema está cada vez mais em voga, né? As pessoas falam mais sobre isso, fazem mais isso. Eu já vi outras pessoas agora a fazer e tal, mas o Ricardo é, por acaso, o único aqui em Portugal que tem o nível 2, né? Ou seja, então é mesmo a séria. É mesmo a séria. É mesmo a séria e foi também uma decisão minha de tornar isto uma coisa mesmo a séria, porque... Tu sabes, eu já estava no desenvolvimento pessoal há alguns anos, não é? Assim, desde 2011 que eu estava no desenvolvimento pessoal. Mais aquele conceito normal de desenvolvimento pessoal, muito mental, muito coaching, programação neurolinguística, parentalidade consciente, todas estas abordagens assim mais convencionais do desenvolvimento pessoal. E eu, um amigo nosso comum, um bom amigo nosso, o Pedro Vieira, não é? Eu lembro-me de... sei lá, uns 7 anos estávamos a falar e eu já na altura lhe dizia, oh Pedro, pá, eu precisava de qualquer coisa que fosse mais de fisiologia, que fosse mais físico. Esta cena do mundo do desenvolvimento pessoal, mas a parte mental e a parte emocional, a parte racional é para ti. Tu é que és o expert disso e tudo mais. Ele é mesmo, né? E ele é bem mesmo, focado bem nisso mental, e tal, é muito ele bom. sabe muito bem o que faz e tudo mais. E tem muito cuidado com o que faz, sabes? Ele também tem uma vertente muito ecológica do desenvolvimento pessoal. Mas eu sentia aquela vontade de, pá, eu precisava de coisas que fossem mais, de que fosse desenvolvimento pessoal, mas que fosse através da parte mais de fisiologia, entrar em ação, expormos a elementos novos, expormos a situações novas. E quando surgiu, houve aqui 2 ou 3 tentativas dentro desta área, mas quando surgiu este conceito do método Wim Hof, para mim foi tipo, uau, é isto mesmo, é isto mesmo. E lembro-me que não foi um processo, não foi imediato. Eu comecei por fazer as respirações. Você ouviu falar nele assim? Olha, foi o Pedro que me começou a falar. Num curso num Master de Programação Neurolinguística, no Algarve, ainda eram no Algarve na altura,
E durante uma semana o Pedro disse, olha, ele na altura não disse um método, há aqui um protocolo de respiração, há aqui umas respirações que acho que têm uns resultados muito bons e tal. Eu vou-te propor o seguinte, vamos fazer estas respirações durante uma semana, tu sabes que esse master é durante uma semana, Sim. não é? Vamos fazer estas respirações durante uma semana com uma condição. Não falamos durante a semana toda sobre estas respirações. Só falamos no final da semana. Compromisso, fazemos todos os dias este protocolo e no final da semana dizemos o que é que mudou. E foi isso que fizemos. Ambos, quando nos sentámos e começámos a falar um bocadinho, então como é que foi? Fizeste? Eu disse, fiz. E tu também fizeste? Sim, também fiz, ok. E vocês dois fizeram, então? Os dois. Cada um na sua? Cada um na sua. Não falámos, não comentámos absolutamente nada. Só no final. E no final falámos, eu disse, olha, eu não sei, eu acho que tenho mais energia, mas estou mais calmo. Que é uma coisa assim estranha, que é, tipo, eu sinto-me mais enérgico, sinto-me melhor, mais apto, mas estou mais relaxado. E ele disse-me exatamente a mesma coisa, olha, os meus sintomas são muito parecidos, tenho exatamente as mesmas sensações, não sei, deixa ver, vamos continuar. E nessa altura, ele explicou-me depois o que era, e eu disse, ok, portanto, há a parte do frio. E eu disse, olha que giro, há a parte do frio. E então, eu sou dali de Aveiro, não é? Tu disseste bem, da metrópole, sou dali de perto de Aveiro, eu passo férias ali na Costa Nova e na Barra, e estou habituado a ir ao mar de Aveiro, e portanto ele é fresquinho. E aquilo era para aí junho, exatamente. Fresquinho não, pessoal, fresquinho não. O negócio dói até o osso. Não é nada. Não é nada. Tu já sabes, Rafael. É mais mental do que propriamente físico. Não é? A gente chega lá, mas vamos lá. E então comecei a fazer exposição ao frio. Porque conforme tu dizias há pouco, praticar o método Wim Hof não é necessário ir a uma banheira com gelo. Nem é necessário ir para o gelo. É necessário expor-te ao frio. Exposição ao frio. Que pode ser um chuveiro, pode ser os nossos rios, são maravilhosos, pode ser o nosso mar, que é maravilhoso, pode ser andar em tronco nu. Pois é, isso que eu ia dizer. Pode ser só estar do lado de fora no frio? No frio, pode. Sem ter água? Pode. Qual é a questão? O condutor, a água é muito mais eficiente. Ok. A água é muito mais rápida Pois é. a levar-te para uma amplitude térmica onde o teu corpo vai ter que fazer determinadas coisas. Que é isso que estamos à procura. O que estamos à procura, basicamente, é um conceito de stress hormético, hormetic stress, que é um conceito que até vem do mundo vegetal, ou seja, foi um conceito que foi mais desenvolvido com plantas e começaram a desenvolver em laboratório para perceber até que ponto é que submeter as plantas a determinado stress, quantidade de stress, até que ponto é que isso melhorava a qualidade das uvas, por exemplo, de algumas plantas, de alguns vegetais, de alguns cereais, e até que ponto é que isso funcionava para que o produto fosse melhor, com melhores características. E ficou provado. E esse conceito foi um pouco transportado agora, em termos humanos, de até que ponto é que nós, expondo o nosso corpo a um determinado nível de stress, balizado no tempo, claro, intencionado e com protocolos bem definidos, até que ponto é que isso melhora a nossa performance e melhora a nossa saúde e melhora o nosso sistema imunitário e melhora a nossa atitude e melhora o nosso estado de humor. E começou-se. Porquê é que nós estamos a falar aqui do método Wim Hof, Rafael? Por um único e simples motivo. Porque o método Wim Hof é bioquímica. E como é químico, tu podes usar marcadores para mostrar que isto acontece. Um dos grandes problemas, muitas vezes, do desenvolvimento pessoal e de algumas abordagens, tu sabes que praticar yoga que faz bem. Tu sabes que fazer meditação que faz bem. Tu sabes que mindfulness faz bem. Só que qual é que é o desafio? Tu praticas hoje, fazes hoje uma meditação espetacular. Adoras, acordas, fazes a meditação espetacular. Fazes amanhã a mesma meditação e dizes, pô, que seca, pá, já não posso ouvir isto. Eu faço a mesma meditação espetacular. Tu fazes exatamente a mesma meditação e dizes, não, mas fazes amanhã já assim. Porque há muitas variáveis e não há algo que seja mudança química que consigamos provar. Coisa que dá para medir, assim. E interessante você tá dizer isso, né? Porque, na verdade, colocar o nosso corpo num nível de estresse, e esse nível de estresse vai nos trazer benefícios. Isso. Então, recentemente, eu já até comentei desse livro, eu estou lendo um livro muito bom, chamado Dopaminados, é de uma cientista norte-americana, já ouviu falar nesse livro, já viu? Cara, muito bom esse livro. Minha esposa me deu de Natal, por acaso, já estou a terminar. E tem um capítulo inteiro que ela fala só sobre exposição à dor. A dor. E, até algum tempo, a medicina era isso aí. Então, quando a gente olha, por exemplo, a acupuntura,
É mais ou menos isso. Você pica seu corpo. Sinaliza. Exatamente. Aqui, ó. Tá aqui. Aí tem vários outros métodos. Aquela coisa que eu lembro que o nadador lá, o Phelps, fez isso e todo mundo ficou, que era aquelas ventosas nas costas, né? Mas aquilo lá não sei se é milenar, mas já existem centenas de anos, sei lá o que já usam isso, que nada mais é um estresse no corpo. A própria musculação é um estresse no corpo. A gente está estressando, né? Como é que a gente cresce? Leva o seu músculo até a falha e você cresce. Fica pronto. Que é a mesma coisa. E lá no livro ela também fala né, por acaso você fala até com mais propriedade, porque ela é muito rápida, ela fala, mas exatamente disso, de você entrar no frio, porque você está estressando o seu corpo e através desse estresse ele vai trazer a cura. Então ela fala que até, agora eu já não lembro que época da nossa humanidade, anos, sei lá, 1700, 1800, a medicina era basicamente induzir ao corpo a dor e essa dor ia fazer o corpo trabalhar para recuperar aquilo e trazer a pessoa de volta à cura. E eu achei super interessante, isso tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. Bom, vamos lá voltar um pouquinho na sua história. Então, mas tu estás a falar num tema que pode ser interessante até explorar um bocadinho, que às vezes fica assim um bocadinho suspenso. A dopamina, por exemplo. Saíram estudos agora, tem 2 anos, são super recentes. Do ponto de vista científico, um estudo com 2 anos é muito recente. E, portanto, os estudos que saíram sobre exposição ao frio e libertação de dopamina são brutais. Pois é. Brutais. Que vêm mostrar exatamente o que é que... Voltamos outra vez ao mesmo. O que é bom na exposição ao frio? Dá para medir. Medes antes, medes depois. Qual foi o incremento de dopamina no teu sistema? X, ok. Medes em 1000 pessoas. Opa, entre X e Y. Portanto, existe aqui um número que, quer tu queiras, quer não, porque é este benefício. Exatamente. Quer tu queiras, quer não, o benefício vai lá estar. E a dopamina, obviamente, é uma indução, uma criação natural de dopamina dentro do seu corpo, e não só a dopamina, né? E nesses estudos, inclusive, mostram, e você vai saber melhor do que eu, e nesse livro também ela fala disso, vários outros, dopamina, serotonina e etc. e tal, quando a pessoa faz o banho gelado, ou uma exposição ao frio, ou outras coisas. No caso, ela menciona também a musculação ou desporto, corrida, alguma coisa. Exposição ao calor, você aumenta esse nível, químicos, que no fundo são químicos, que é o que os remédios fazem, né? Muitas vezes fazem. Só que aí, pronto, aí existe toda uma outra discussão, que ela é médica por acaso também, e é muito contra toda essa medicação, esse mundo nosso de medicações, etc. E explica por quê, enfim, não vou replicar aqui também, porque tem muito mais coisa para falar sobre isso. Mas... por exemplo, né, uma das coisas que nós vamos falar aqui, podemos falar sobre você vai tomar um banho gelado logo de manhã. De repente, né, o seu corpo já é uma explosão de bons químicos, né, dentro do seu corpo que você transporta para o dia inteiro, né? Sim, e são esses químicos, por exemplo, falaste em serotonina é um efeito, como é que eu ia dizer, é lateral, não é direto, mas a serotonina tende a ter maior produção se os níveis de inflamatórios baixarem no teu sistema. O que quer dizer que a exposição ao frio normalmente baixa o nível inflamatório. Também. Portanto, a partir desse momento, liberta mais a possibilidade de produção de serotonina. Mas tu falaste, por exemplo, norepinefrina. Essa que eu ia falar também, que eu não estava lembrando, porque não é um nome muito utilizado, mas ela fala exatamente nesse aí, dopamina e a... Norepinefrina. Essa é da que foi primeiramente provado que existia muita libertação no momento da exposição ao frio. E o que essa vai trazer para nós? Que é um sentimento de bem-estar? É o quê? Essa aí, norepinefrina, é a ideia de foco, de diligência. É tipo, esta substância, por exemplo, na indústria farmacêutica está a ser utilizada até em 2 vertentes. Numa perspectiva mais de hiperatividade e numa perspectiva mais de depressão, por exemplo, que são as 2 grandes áreas, não é? Aqui de medicamentos. Não é? E esta norepinefrina funciona para ambas, porquê? Porque ela trabalha ao centro disto. Nem ficas demasiado ativo, nem ficas demasiado passivo. Ou seja, ficas com energia para entrar em ação se necessitares, mas também ficas calmo para ler um livro se precisares. E de repente ela dá-te um humor, uma estabilidade melhor. Há quem diga que pode estar associado à estabilidade emocional também. Os estudos não são muito claros sobre isso, mas há alguma tendência para entrar para observar isso também dessa perspectiva. A minha irmã, enfermeira, ela diz-me que norepinefrina é utilizada também do ponto de vista de tensão arterial,
que é um dos principais fármacos que é logo entregue quando existem variações de tensão arterial. E, portanto, é uma substância, é um neurotransmissor e é uma hormona, que é uma coisa que nem sempre acontece em conjunto, e é um elemento que tu podes produzir 180% mais todos os dias só por um duche frio. 180% mais. Não são 20% nem 30%. São 180% mais. E depois eu ouço as pessoas a dizer, ainda agora fizemos um desafio da duche frio, tivemos mais de 1000 pessoas a fazer duche frio. Em janeiro, não é? Dia 1 de janeiro, até dia 21. Foram 21 dias de duche frio. E pá, os relatos são sempre assim. Muito mais energia, estou muito mais bem disposto. Pá, tenho muito mais vontade. Depois existe aqui side effects, que é de um momento para o outro também ganhas mais resiliência, de um momento para o outro tu deixas de ser uma pessoa que não aceita o desconforto e começas deixa de ser preguiçoso, né? Exatamente. Porque na verdade entras em ação logo de manhãzinha. E isso faz toda a diferença para o teu dia. Isto é, começas a criar um hábito que te potencia, não só do ponto de vista bioquímico, e isso é facilmente provado, okay? Mas também do ponto de vista mental, que é as crenças que tu tens sobre consigo ou não consigo. As crenças que tu tens sobre pá, aquilo assusta-me, eu tenho medo, não vou. As crenças que tu tens sobre quando é desagradável eu não faço. Não é? E isto é a conversa do dia-a-dia com o companheiro, com a companheira, é a conversa com os filhos, na verdade, tudo. É o que eu digo também nos eventos, ou palestras, ou o que seja, é que nesses eventos de desenvolvimento humano, quando nós fazemos um exercício, por exemplo, passar pelas brasas, ou quebra de placa, qualquer coisa, o objetivo não é a pessoa passar pelas brasas. É que ao passar e fazer alguma coisa que é altamente desconfortável, que é uma coisa que ela acredita que não é capaz de fazer, ela vai lá e faz, a ideia é que ela consiga transpor aquilo ali para a vida real, para o dia a dia. Porque qual o benefício que você tem de passar numa esteira de braço? Nenhum. Não te leva a lugar nenhum. Mas o que você faz com aquilo ali no mundo real, talvez possa te ajudar em outras situações, como você falou aí. Tem conversas desagradáveis durante o dia que nós temos que fazer. Mas temos que fazer, temos que ir lá encarar e fazer o que tem que ser feito. Agora, confesso para ti, meu querido Ricardo Pinhão, que eu ainda tenho muita dificuldade de tomar banhos frios. Para a nossa audiência aqui, se você está em Portugal, você entende isso perfeitamente. Se você está no Brasil, talvez não entenda, mas aqui no mês de janeiro é muito frio e a água é muito gelada aqui no inverno. A água que sai do duche, do chuveiro no inverno é um gelo. Só que olha só, eu não faço isso. Às vezes eu fazia na perna. Quando eu fazia minha viagem de bicicleta, eu fiz muitas vezes, até para recuperação. Só que estando em janeiro, ainda assim, a semana passada, eu estava a praticar um desporto na praia. Acabando, eu não entrei tudo, confesso que não entrei tudo, mas já entrei no mar até a cintura, fiquei lá um tempinho e já foi muito bom. Já foi muito bom, assim, né? Porque já aumenta a circulação, já melhora e tal. Agora, você toma banho frio. Há quanto tempo? Eu tomo banho frio desde essa altura, há 7 anos. 7 anos? Sim. De verdade? De verdade. Não mente, você está na frente de milhões de pessoas estão te assistindo. De verdade. É óbvio que eu acho que não tomei banho frio nesses 7 anos, se calhar 2 meses no total. Porquê? Porque não é propriamente uma luta, não é? Porque se fores para ali para lutar, não vale a pena, então não vais. Não é? E também não é para, eu vou provar que sou capaz. Não é bem isso, é tu perceberes os benefícios que isso traz e sentires esses benefícios e depois dizeres, entre um banho frio e um banho quente, eu prefiro um banho frio. Atualmente eu prefiro um banho frio. É mesmo? Mas repara uma coisa, Rafael, tu sabes bem que eu disse-te isso várias vezes. Tu não tens obrigatoriamente que entrar no banho frio, gelado. Podes entrar com água quente. O que é importante, em nível de protocolo, de resultado para o teu corpo, é terminares em água fria. Terminar em então água fria. Melhor começar no quente e terminar no frio do que começar no frio e terminar no quente. Claro. Em termos de benefícios, se começas no frio e terminas no quente, não tens benefício nenhum. É sério? É. Porque um dos maiores benefícios, há uma investigadora que é a Susanna Solberg, que ela mostrou e provou isto muito bem cientificamente. O benefício da exposição ao frio está, ou, aliás, grande parte do benefício da exposição ao frio está na recuperação do teu corpo naturalmente. Isto é, tens que terminar em frio. E depois, grande parte está na capacidade do teu corpo
de recuperar a temperatura naturalmente. Por exemplo, também não terminas um banho frio e vais-te meter debaixo do aquecedor, nem te vestes outra vez todo de roupa, porque isso vais retirar o efeito. Normalmente não precisas que as pessoas dizem, pá, eu acabo um banho frio e de repente o meu corpo começa a gerar calor. Não, exatamente. Foi o que eu senti quando eu fiz isso que estamos à procura. É que o corpo se adapte a um elemento estressante e de repente ele entra em ação com uma série de coisas que são as respostas inatas, são as respostas autónomas do teu corpo a um elemento estressante assim. E tu tens o benefício disso. E não precisas de tomar sequer em água fria, gelada. Agora, realmente, então quem mora lá para cima, para trás dos montes, pá, aquilo... Não, qualquer lugar hoje está muito frio. Não, é porque o tempo está muito frio. Aqui embaixo não está tão frio, não é? E então, se tiveres uma casa com furo, sabes, há casas no norte que é de furo, não é? É de poço. É um furo. Essas aí. Rafa, essas são frias. Essas são frias. Eu às vezes fico em casas dessas e digo, essas são frias. Essas são frias. Mas voltamos ao mesmo. Não é obrigatório. Tá, não é obrigatório. Mas me conta lá então. Vamos voltar então um pouco nesse processo aqui, que pelo que eu entendo, e eu já li aí e tal, o Wim Hof veio em um momento. Só que antes dele, nesses países nossos, já eram praticado isso, de entrar em banho frio, de entrar em lagos congelados. Mesmo no Canadá, eu morei vários anos no Canadá, é muito comum também. Como aqui em Portugal, aqui entra-se no mar, sei lá, dia 1º de janeiro, né? No Canadá também faz isso, só que em lago congelado. Muitas vezes quebra ali o gelinho, entra e tá no 1º de janeiro. E na Finlândia, Noruega, Suécia e tal, acho que já é quase que cultural. Repara, fazer queres fazer aí uma ponte? Isso está exatamente ligado àquilo que tu dizias há bocadinho de passar as brasas, de uma série de coisas. Está ligado a crenças. Em Portugal e no Brasil e na maioria dos países onde maioritariamente existe calor, existe a crença de que o frio faz mal. E, portanto, tu quando partes desta crença, já partes de uma crença de pá, isto faz mal, isto custa muito, isto é muito difícil, logo aí começas logo. Porque tu vais aos nórdicos e eles acham que o frio é bom. Pois é. Por isso é que eles deixam as crianças a dormir ao frio. Por isso é que eles deixam as crianças Era impressionante. no exterior. Porque eles acreditam seriamente, a crença deles é que o frio é bom. Olha só, você está a dizer isso e agora me veio... Nós tínhamos um amigo lá quando morávamos em Montreal, que era o Benoit e a Geneviève. Elas tinham a filhinha, muito lindinha, tal, bonitinha. E a criancinha, carrinho de bebê. Eles botavam a roupinha nela e botava fora para dormir. Não a noite inteira, né? Não é isso. É fazer a cestazinha, dar uma dormidinha. Botava para fora de casa para dormir. Mas a menos 10. Na Dinamarca... E nós olhávamos para aquilo ali assim... Dinamarca, Suécia, Noruega, é normal tu ires pela rua. Um bar, por exemplo, os pais estão lá dentro, ou uma pastelaria, ou o que seja, os pais estão lá dentro e as crianças estão cá fora nos carrinhos. Incrível, tu passas né? assim a caminhar e os carrinhos estão ali todos em linha e as crianças estão a dormir cá fora. Estão a dormir Porquê? e dormem bem, né? A crença é de que o frio é bom. Pois é. A crença não é de que o frio é mau. Já por outro lado, eles têm a crença de que o calor é mau. Pois é. O calor queima. Cuidado com a proteção na pele. Queima mesmo, pois né? queima. Não é. Porque repara, repara como é crenças, ok? Já vamos ao teu tema. Okay? Só que eu vi aqui este ângulo, pareceu-me Não, giro, é bom, é interessante. Que repara uma coisa, nós vamos para a praia, não é? Em Portugal e no Brasil, não é? Vamos para a praia, 40 graus, não é? Estás ali, 40 graus, 40, pá, transpiras por todo lado e dizes, pá, espetáculo, pá, hoje é que está um dia espetacular. E eu digo assim, pá, o teu corpo está num stress brutal. Pois é. Porque o teu corpo só tem uma maneira para arrefecer, que é a transpiração. Portanto, o teu corpo, nesse momento, está a vasodilatação e está a produzir uma série de corrente sanguínea para movimentar o calor e para o fazer sair sob a forma de suor. E isso é um stress enorme. É por isso que tu às vezes dizes, as pessoas dizem, estive na praia todo dia, estou cansadíssimo. É. Pois estás cansadíssimo porque o teu corpo esteve em grande stress. Só que tu associas o calor a bom, 40 graus foi uma maravilha, só que o teu corpo teve ali num desgaste todo o dia a lidar com uma diferença de temperatura, porque estamos a falar sempre de... O nosso corpo vai encontrar aqui um ponto de equilíbrio, não é? E é este ponto de equilíbrio que ele tem que manter em termos térmicos. Exato. São 36 graus, 36,5. Quando tu vais para 39 ou 40, ele tem que arrefecer. Quando tu vais para 20, ele tem que aquecer. E tu podes escolher o tipo de stress que tu queres colocar. Mas a sauna é um elemento estressante muito agressivo.
E eu odeio Muito sauna. agressivo. As pessoas... Outro dia eu fui na sauna com um colega meu, fiquei lá, tipo, 1 minuto, eu falei, eu tenho que sair disso aqui. Rapaz, nós nem entramos, tem que ficar pelo menos uns 15, 20 minutos. Eu falei, meu amigo, tá maluco? O que eu vou ficar fazendo 20 minutos aqui dentro? Eu não gosto desse calorzão. Tá vendo, Alfredo? O Alfredo aqui, ó, tava falando comigo aqui hoje que prefere morar em 40 graus do que lugar frio, igual tá agora por acaso em Portugal tá muito frio. E essa semana tá particularmente fria, né, no país todo. Só que, e aí foi o que eu falei pra ele, falei, ó, meu amigo, morar em um lugar que é 40 graus o ano inteiro é um inferno. Você tem que trabalhar, é bom pra ir na praia, passear e tal, férias, mas morar é muito duro. Mas é a crença. Porque aí você fica o tempo inteiro, o seu corpo tendo que gerir isso, né, e é duro, né? É a crença que nós temos. Interessante. E essa crença vai condicionar o nosso comportamento. E vai condicionar, como qualquer crença, não é? Pois é, Como qualquer crença, não é? Qualquer crença. Agora, nós, quando tomamos consciência de que isto é uma crença e tomamos consciência de que a exposição ao frio faz bem, não precisas de torturar-te, como é óbvio, não é esse o objetivo. Agora, se começas a verificar os benefícios dessa exposição ao frio, e isso custa 3 minutos de manhã tomar um duche, 3 minutos, você foi longe. 3 minutos lá dentro, não dá 2 pra ficar. minutos, 3 minutos, sim. Pô. Chega, não é preciso, eu tenho um colega... Não é preciso ficar 10 minutos. Eu tenho um colega que começou a fazer isso. Não, agora há um tempo já, o David Mendes. Gente boa, um amigão meu, tal, acho que ele já te viu também. Não, viu no Desperta e tal. E entrou pra essa cena, e tá a gostar muito. E eu até mandei pra ele um recado. E aí, David, tem conseguido aí no inverno manter aí o negócio? Ele faz, já tem alguns 6 meses, sei lá. E ele falou assim, tem. Só que agora, o que ele faz? Ele bota 30 segundos, entra. Ele falou que entra a cabeça primeiro. Ele falou que é o mais difícil. Logo, ele falou, já tô... Aquela coisa, faz 30 segundos, desliga e passa o sabão, não sei o quê. Depois mais 30 segundos pra tirar. E acabou. Falou, ó, né? Baixou conta de luz, baixou conta de água. Isso é certinho. Isso é certo. Isso é certinho. certo que Isso vai, é certinho. que vai acontecer. Pô, muito bom. Meus amigos, já agora, o Ricardo Pinhão tem a página de Insta dele, segue lá, que é Ricardo Pinhão. É Ricardo Pinhão. É Ricardo Pinhão. No Insta, no Face, no LinkedIn. No LinkedIn, Ricardo Pinhão. O site é Ricardo Mas nós não Pinhão. acabamos ainda não, isso aqui nós estamos só no meio da conversa aqui, porque é muito bom, mas eu já estou lembrado disso. E se você quiser, segue aqui o canal, se você está vendo isso aqui pelo YouTube, tem aqui o nosso canal do YouTube, ou me segue aqui também, se você parou aqui de paraquedas e não me segue, é Rafa Nassif, por aí nas redes sociais também, Rafa Nassif, e aqui no YouTube também, ou no Spotify, se estiver no carro, no ginásio, etc. Normalmente eu gosto de ouvir podcast estando fazendo exercício físico no ginásio ou no carro. Né? Raras às vezes eu assisto podcast, mas aparentemente tem um pessoal que assiste podcast. Bom, voltando lá no Wim Hof, então. Ok. Porque tem a história dele que é interessante, né? Por que ele entrou nisso? Por que ele criou essa técnica? Porque hoje no mundo, digamos, é a pessoa mais famosa no mundo desse tema, né? E o que aconteceu para ele entrar nisso, assim? Por que ele entrou nisso? Olha, como tu estavas a propor há pouco, o Wim Hof não descobriu a exposição ao frio, como é óbvio, não é? Antigamente não havia ar-condicionados nem casaquinhos de penas, não é? Portanto, ele não descobriu a exposição ao frio, ela já existe há muito tempo. E também não descobriu a respiração, porque existem livros com 5.000 anos a falar de respiração, ok? Está longe de ter descoberto. O que é que aconteceu na vida do Wim Hof, assim, de uma forma resumida? A mulher suicidou-se, que foi uma grande tragédia na vida dele. Ele tinha, na altura, 4 filhos. E com o suicídio da mulher, que ele ainda hoje tem uma revolta muito grande com esse suicídio. Porquê? Porque a mulher estava a ser acompanhada e medicada. Porque ela tinha depressão. Ela tinha depressão. E o que ele diz é, uma pessoa que é medicada e acompanhada não se devia suicidar, não é? Se não fosse acompanhada, mas estava a ser acompanhada e medicada, não deveria acontecer. E, no entanto, ela um dia despediu-se dos filhos e atirou-se do 8º andar. E Nossa, isto foi jeito, Jesus. Isto foi quase uma fuga dele. Foi tipo, ele de repente está com 4 crianças novas. Ele era carteiro, portanto não era propriamente rico. E tinha assim um estilo de vida assim meio hippie, assim uma coisa holandês. Não é? Porque ele é assim até hoje. Né? Quem olha para ele não assim, vai né? pensar que aquilo é uma referência científica, não é? Porque ele não é um cientista, nem é um médico, nem é um grande pensador. Ele é um experimentalista. Ele vai e faz, e depois diz, olha, agora venham ver como é que eu fiz. Que eu também não sei, mas vocês venham ver, eu fiz agora. Façam os exames todos, façam os testes todos, as pesquisas todas. E eu depois ensino a fazer.
Foi basicamente o que ele fez. O que ele encontrou foi, no frio, quando entrava num lago, a caminho de Ou seja, casa, quando ele estava a passar por esse período tão turbulento da vida dele, ele começou a entrar dentro de um lago, lá perto de casa, e o que ele relata é que, pá, eu entrava no lago, era o único momento onde eu conseguia desligar de tudo. Tipo, eu chegava ali e já não estava a pensar como é que eu vou cuidar dos meus filhos, como é que eu vou alimentá-los, como é que eu lhes vou dar educação, o que é que eu vou fazer da minha vida. E eu conseguia chegar ali e desligar tudo e estar ali no momento presente. Tu sabes, não é? Quem vai para o frio está no momento presente. Não dá para estar a pensar muito sobre as férias. Sem dúvida. Não dá para estar a imaginar muita coisa, não é? Nem a fazer muitos planos. Porque estás ali naquele momento. Estás a lidar, o teu corpo está a lidar com aquela situação. E tu, quando muito, procuras estar relaxado e conectar-te com o teu corpo e conectar-te com o frio. E, portanto, ele começou a estar ali 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora. E como sempre, um tipo que faz coisas fora do normal chama a atenção, não é? Então ele começou a chamar a atenção, assim, da comunicação social ali da zona e tal. Começaram a dizer, anda aqui um tolinho, pá, que se mete ali no lago e fica meia hora lá dentro. Nossa. E eles disseram, não pode ser, é sério. E começaram a ir lá, filmaram-no e tal. E depois, a partir daí, começou a tornar-se famoso, começou a bater alguns recordes do mundo. E é quando o desafiam para ele bater o recorde do mundo de permanência no gelo, que ele bate o recorde do mundo 1 hora e 50 e não sei quantos minutos no gelo. Entretanto, já foi batido este recorde. Mas ele bateu o recorde do mundo nessa altura, entrou para o Guinness. E uma das coisas a grande diferença que ele tem nesse preciso momento é dizer exatamente aquilo que nós falámos há pouco. Eu consigo fazer isto, mas eu não sei o que é que acontece dentro de mim. Mas eu quero que vocês vejam o que é que acontece dentro de mim, que é para saberem o que é que acontece, não é? E chamou a ciência. E disse, ok, eu faço isto, eu bato o recorde do mundo e vocês veem cientificamente... Veem o que acontece no corpo, isso. Quais são os benefícios, ou malefícios, ou o que seja, o que acontece. E pela primeira vez, quando ele faz essa primeira investigação, que foi o Instituto de Feinstein que fez essa investigação, pela primeira vez eles chegam à conclusão de que, espera lá, este tipo parece que consegue influenciar o sistema nervoso autónomo. Quem tem, então, era autónomo, não é? O que é o sistema nervoso autónomo? Olha, o sistema nervoso autónomo é o que te permite a ti bater o coração e é o que te permite a ti disponibilizar mais oxigênio para as células quando começas a correr e é o que te permite a ti adormecer e é o que te permite a ti... É autónomo. Sim. É o que te permite a ti lidar com uma infecção, é o que permite... Tudo o que é autónomo, tu não tens que pensar sobre isso, é uma resposta autónoma do teu sistema. E, portanto, ela é autónoma, não é sujeita de tu dizeres quero ou não quero. Isto vai acontecer no matter what. Okay? Em que, em teoria, nós não teríamos grande influência nisso. Mas e ele veio provar exatamente o contrário. E, na altura, eles levantaram essa questão, que é tipo, espera lá, parece que este tipo consegue influenciar o sistema nervoso autónomo por forma ao sistema nervoso dar uma resposta diferente daquela que seria normal ele dar. Okay? E isto é tipo assim um milestone para a ciência, sabes? Foi assim uma coisa que não estavam muito à espera que isto fosse provável. Uhum. E a partir desse momento a investigação continuou, isto foi em 2009, 2009. 2011 fazem uma investigação com ele a dizer, ok, se tu consegues influenciar o sistema nervoso autónomo, no caso do frio, também deves conseguir influenciar o sistema nervoso autónomo no caso de uma infecção, uma bactéria que anda dentro de ti, algo que acontece dentro de ti e que o teu sistema nervoso, o teu sistema autónomo vai lidar num processo inflamatório normal. E ele disse, ok, se calhar sim, se calhar não, é uma questão de vermos isso, mas mais uma vez com ciência. E então propuseram-lhe fazer ele foi injetado com uma variante da E. coli, que produzia elementos equivalentes a uma gripe. Tipo dor de cabeça, febres, vômitos, arranjo intestinal, tremores, essas coisas. E ele, principalmente através da respiração, porque ele foi para lá, fez os protocolos de respiração antes, porque nós falamos do frio, mas eu diria que o frio será, num método, 30%, 70% o protocolo de respiração. E tu já testaste isso, já viste o poder do protocolo de respiração. Mas falar do protocolo de respiração não tem o mesmo impacto de ver uma pessoa dentro do gelo. Exatamente. Né? Portanto, ele faz o protocolo de respiração, é exposto à tal variante, que já tinha sido utilizada em centenas de pessoas e a resposta autónoma do sistema tinha sido essa, sintomas equivalentes a uma gripe, e ele é exposto a esse elemento dessa variante da E. coli e o resultado foi, ele teve ligeiras dores de cabeça.
e mostrou novamente o sistema dele. Isto foi, mais uma vez, monitorizado com eletrocardiogramas, com análises e marcadores bioquímicos, recolhas de sangue, uma série de coisas. E ele mostrou, mais uma vez, que conseguiu ativar e influenciar o seu sistema autónomo, os seus mecanismos de resposta à inflamação, antes do invasor chegar. E assim conseguiu colocar-se numa posição onde a resposta foi completamente diferente. Incrível isso. Essa Mas a grande diferença aqui disto tudo seria fácil para este tipo, não é? Ser o maior do mundo, não é? Olha para mim, eu sou o maior, sou o super-homem, eu sou tipo o herói da Marvel, não é? Aí ele poderia ter falado, não, porque o seu corpo é diferente dos outros, né? Ele podia dizer, eu sou especial. Exato. Que é o que tu conheces muitos, não é? Que dizem, não, eu sou especial e tal. E ele, pronto, a grande diferença dele é, primeiro, chamar a ciência, segundo, dizer agora, não sou eu que faço isto, qualquer um pode fazer. Isso é uma... E aí toda a gente ficou, não, sim, isso não pode ser, não é bem assim e tal, e não sei o quê. E então passaram para uma segunda fase desta investigação, que foi, ok, vamos fazer isto então, mas não só com o IMOV, mas com, eles reuniram 30 pessoas, 16 pessoas foram com ele para a Polónia, 14 pessoas ficaram como grupo de controle, e ele, nessas pessoas que foram com ele para a Polónia, preparou-as para receberem exatamente a mesma bactéria com quem ele tinha sido injetado. E o que é que eles fizeram na Polónia? Fizeram o mesmo que eu fui para lá fazer durante uma semana, que foi respirar, ir para o frio, andar, subir montanhas em tronco nu, ir para os rios, ir para as banheiras com gelo, e respirar, e respirar, e respirar, e respirar. Respirar os tais protocolos de respiração. E eles vieram todos, novamente, e foram todos expostos e todos conseguiram ter exatamente as mesmas respostas, incrível, ou equivalentes respostas. Isso é incrível. Que E o grupo de controle não, e o grupo de controle teve exatamente o mesmo que era normal terem. Exato. Que é passar mal e etc. Volvido isto, estamos a falar de 2012, ok? E entre 2012 e agora, em termos científicos e em termos da medicina e em termos de quem deveria divulgar isto e dizer, meus amigos, olhem, há aqui coisas que existem que nós podemos implementar para melhorar a nossa condição física, para melhorar a nossa saúde, para melhorar o nosso sistema imune, para melhorar uma série de coisas. O nosso sistema cardiovascular, a principal causa de morte no mundo são doenças relacionadas com o sistema cardiovascular. Um dos principais efeitos da exposição ao frio do método dele é ativar o sistema cardiovascular. Claro, porque o seu corpo de repente começa tudo a acelerar, quer na respiração, quer na exposição ao frio. É como se fosse uma academia de ginástica para o coração, para os músculos, para os órgãos internos. Tudo que é veias, artérias, vasos, tudo entra em ação. E o que aconteceu foi, e daí o IMOV, se algum dia tiveres a oportunidade de o ouvir assim ao vivo, tu vais perceber o amor e o carinho que ele tem pela indústria farmacêutica, pela medicina e por todas estas pessoas que deveriam divulgar isto e trazer isto para o comum dos mortais, não é? E não trazem. E a partir desse momento ele começou a criar, então, o seu próprio exército. Que ele diz, é o seu próprio exército. É o exército do bem. Que é o quê? São instrutores como eu, que, já somos perto de 900 a nível mundial, e todos, eu agora quase todos os meses faço 1 ou 2 workshops a entregar este método, e que sempre que eu entrego este método, vou entregar agora aqui 2 nos próximos fins de semana, sempre que eu entrego estão 15 pessoas, 18 pessoas, 20 pessoas, 12 pessoas, e todos esses vão ter contacto com isto e vão divulgar também esta mensagem. Ricardo, obviamente, nós podemos entender que a indústria farmacêutica, a princípio, não desejaria que esse método fosse exposto para o grande público, porque, obviamente, ali existem interesses, claro, os interesses financeiros por trás, porque desenvolve uma pílula, etc., que supostamente vai te ajudar a ser mais feliz e mais contente, e acabar com a sua... Acabar não, porque acho que ninguém promete acabar com a sua depressão, e etc., e pronto. E eu entendo isso, que existe realmente na indústria farmacêutica uma vontade do crescimento perpétuo, né, para sempre, e vender mais remédios para as pessoas e as pessoas ficarem mais viciadas nessas drogas. Ok. Só que tem uma outra coisa também, né, que não se fala tanto e que é muito mais fácil você tomar uma pílula, um remedinho,
do que você entrar numa banheira de gelo, né? Porque uma banheira de gelo é você claramente, propositalmente, ir ao encontro da dor. Ir ao encontro do desconforto. Então, ainda que fosse falado para o mundo, olha, pessoal, uma exposição ao frio, tomar banho frio, entrar em banheira de gelo e etc., vai te ajudar em tudo na sua vida, ainda assim, você tem uma barreira muito grande ali a transpor, que é uma barreira de você propositalmente tem que ir ao encontro da dor para ser curado do outro lado. Né? Então, e nós, seres humanos, né, somos, você sabe isso melhor do que eu, nós somos já wired, né? Ou seja, o nosso mecanismo de defesa aqui é para nos jogar sempre para o lado do conforto, para nos jogar no lado da segurança. Né? Então, quando eu tenho que ir para a dor, é muito difícil, é uma luta meio desigual aí, né? Querer que a sociedade, a sociedade global escolha abraçar a dor do que tomar um remédio, né? E a indústria sabe disso, obviamente, né? Tu levantas uma questão. Eu também não gosto muito da teoria da conspiração, ok? Não acho que agora juntaram-se todos para contrariar isto. Não é por aí. E também percebo que nós somos altamente eficientes, o nosso sistema é altamente eficiente para encontrar a solução mais confortável. Mais rápida, mais confortável, com menor esforço. Nós somos desenhados, em tudo, né? Nós somos desenhados para isso. Menor esforço para encontrar uma zona de conforto. É o nosso desenho. Agora, nós passámos por 2 anos de pandemia. Ouviste alguém a dizer, podem fazer algumas coisas. E nós não é preciso ir a uma banheira com gelo, Rafa. Um dos frios. Na verdade, a respiração é que... E a respiração são um protocolo de 12 minutos, tu sabes. E eu lembro, e falar nisso, eu lembro, durante a pandemia, logo no começo ali, tinha lá o Wim Hof, ele inclusive ofereceu várias formações gratuitas ali de respiração, e ele falava, ele não podia afirmar que aquilo curava a Covid, nem nada disso, como não afirmou, mas certamente eu acho que ele sabia, como tu também, que aquilo ajudaria muito, porque na verdade a Covid entra no seu sistema respiratório, e se você tem uma respiração, como os indianos também, eu vi alguns protocolos de pessoas da Índia que já fazem isso há milhões de anos, milhares de anos, milhões não, há milhares de anos, que ajudaria, de novo, que palavra que eu vou usar? No combate ou na prevenção? Não sei. Na preparação do teu sistema para lidar com isso. Olha, eu digo, quando estamos aqui a falar do método Wim Hof, preparação não é só do seu sistema. Claro. É como tu dizeres, olha, por exemplo, só para fechar este tema, eu quando digo método Wim Hof, não digo em exclusivo, olha, Oxygen Advantage. Isso é o É uma outra formação só de respiração. Okay. Que é um tipo irlandês, o Patrick, e ele já tem este conceito desenvolvido há muitos anos. Há muitos anos, com base no método boteico, só de respiração. Só respiração. Eu já fiz uma vez com aquele Art of Living. Eles são da Índia, inclusive. Art of Living há muitos. Tem muitos, né? Arte de Viver em português são gigantes. Há o Breathology, há uma série deles. Há uma série deles. Eu não digo exclusivamente o método Wim Hof. O método Wim Hof é um, ok? Existem N. Mas tu não ouves ninguém a dizer, faz isto. Como complemento. Não é preciso, agora esquece a indústria farmacêutica. Não, nós devemos muito à indústria farmacêutica. Esquece a medicina, nem pensar, devemos muito à medicina. Não estaríamos aqui com a qualidade de vida que temos se não fossem eles. Não é isso que está em questão. É por isso que eu não gosto muito das teorias da conspiração. Agora, podíamos falar isto para as pessoas. Nós tivemos 2 anos com as pessoas fechadas em casa. Repara, o método Wim Hof, tu podias ter desafiado o teu corpo, colocado-te num bom sítio, sem sair de casa. Com um duche frio, com umas respirações. Outros protocolos de respiração sem sair de casa. Claro. O Peter Attia, eu acho que era o Peter Attia, ele está à frente do Instituto Hopkins e de outras grandes organizações de investigação nos Estados Unidos. E ele pediu, reuniu uma série de cientistas e disse-lhes, vocês têm meio ano para me reunirem aquilo que faz efetivamente diferença para o funcionamento do cérebro, para a memória, para a performance cerebral. Okay? E eles juntaram, tudo com base científica, ok? Claro. Sem especulação. Base científica e digam-me o que é
Quais são os elementos, quais são as substâncias, quais são as coisas que são mais eficientes para manter a memória, para manter a performance mental, para te manteres mentalmente ativo. Eles, ao fim de 6 meses, chegaram todos e disseram, olha, há uma coisa que é unânime para todos. Okay? É unânime. Imagina. É a respiração. Exercício físico. Exercício físico. Exercício físico. E não precisa de ser ir correr uma maratona. Exercício físico. E ele disse, fogo, a sério. Quer dizer, vocês são os cientistas brilhantes, andam meio ano a investigar sobre isto para me virem dizer exercício físico. Isso toda a gente sabe. Não, tem que haver substâncias, deem-me substâncias, coisas. Chamou mais 2 ou 3, mais 3 meses para aprofundar o estudo. Chegaram ao final, exercício físico. Que coisa. É o melhor, não é para o corpo, para os músculos, não, para o cérebro. Para tudo, né? Para tudo. Estar em contacto com a natureza, fazer exercício físico, caminhar, fazer jogging, passear o cão, fazer coisas no exterior. E repara, ouviste alguém a dizer, olha, mantenha-se ativo, mantenham-se ativos, mesmo dentro de casa. Subam e deixam escadas, subam e deixam degraus, façam respiração, procurem ter uma alimentação minimamente saudável, bebam água. Tudo coisas que não custava nada dizerem isto às pessoas. Mas qual é que foi a única mensagem? Não podes sair de casa e tens vacinas. Foi a única mensagem, Rafa. Foi mensagem em base no medo, medo para as pessoas. Eu não estou a dizer que, sinceramente, eu não estou a dizer mais uma vez que isto foi um complô ou que seja, quer que seja. Estou a dizer que poderíamos ter tivemos a oportunidade excelente para passar uma mensagem diferente. Que desse empoderamento às pessoas. Mas olha só que louco, né? Quando você fala de exercício físico, a gente chega e fala, e as pessoas até falam assim, caminhada, né? A caminhada virou exercício físico. Sabe por que isso é uma coisa tão, para mim, maluca? Porque caminhada é a coisa mais, deveria ser natural do ser humano. O ser humano, ele caminha, como o meu cão aqui, o Chico, também, ele anda por aí. Isso é o normal do ser humano. Só que hoje nós estamos numa sociedade tão sedentária, tão parada, que caminhada virou exercício físico. Isso é uma loucura, né? Agora, e nós já nos afastamos tanto da natureza hoje em dia, que nós temos que criar uma série de coisas artificiais ao nosso... O próprio ginásio, né? Que as máquinas e tudo, que eu vou e tal, mas é muito artificial. Claro. Né? Porque o ser humano de pouco antigamente, não é muito antigamente, não, de pouco... Sei lá, de 100 anos atrás, você tinha que ir lá para a colheita, já tinha que plantar, já tinha que andar para fazer as coisas, tudo envolvia movimentação, exercício físico natural, isso é o normal. Hoje nós criamos uma sociedade tão longe, inclusive voltando nessa conversa nossa de pílulas, de remédio, dor e não sei o que lá, é o nosso sistema de alimentação, né? Uhum. Ou seja, nós criamos uma coisa que é um sistema de alimentação completamente contrário a quem nós somos, né? Porque nós juntamos, né? Na natureza eu vi uma pessoa falando isso, um cientista, e eu achei isso sensacional, vou até o Pedro Calabres, que eu sigo e gosto muito, né, neurocientista, que ele dizia, né, que assim, não é só ele, nutricionista, na natureza você encontra alimentos com alto teor de gordura mais boa, tipo um abacate, que é muito bom, ou alto teor de açúcar, tipo, sei lá, laranja. Mas o que tem açúcar não tem gordura. E o que tem gordura não tem açúcar. O abacate é um caso desse. Você tem muita gordura, mas não tem açúcar. A laranja tem muito açúcar, não tem gordura. Aí você vê assim, na natureza é sempre assim. Só que o ser humano, brilhante, maravilhoso, nós juntamos as duas coisas e pega um gelado, um chocolate ou qualquer outro, ou uma batata frita que seja, e a gente junta os dois, e aí é palatável e tal. E aí nós criamos um sistema que nos destrói, né? É impressionante. Por que nós somos tão burros assim, né? É impressionante. Por que nós não criamos um sistema que nos faz bem, velho? Eu fico pensando por que a nossa comida nos faz mal, o nosso estilo de vida nos faz mal, aquilo que a gente criou na vida nos faz mal. Se alguém tiver essa resposta, aí me dá essa resposta. Porque, cara, por que nós criamos um ambiente para nós que nos degrada, nos mata tanto? Aí eu acho que a economia entra muito... Há um estudo que... eu não me lembro quem é que fez, mas há um estudo que foi muito conhecido, foi muito falado na altura, porque foi um economista que simulou se passássemos todos a andar de bicicleta. E era o colapso. Eu já vi isso. Era o colapso. Que ele fala, ninguém vai comprar mais carro, nós não vamos mais no hospital, não há gasóleo, nem gasolina, nem travões, nem não sei o quê, nem não sei. Agora imagina que era andar a pé. Não é? Agora imagina que jejum, há tanta gente a fazer jejum intermitente e não sei o quê. O que é que nos
venderam a ideia. Temos que comer de 3 em 3 horas. Não é? Pois é. Até alguém começar a questionar 3 em 3 horas. Porquê? Porque durante anos era assim. Tinha que ser de 3 em 3 horas. Não é? E eu já fiz dietas a comer de 3 em 3 horas, quando estava a treinar e tudo mais. E digo-te, depende do que tu comes. Voltamos ao mesmo. Não é? Mas o que eu quero dizer é, também é opção. Comer menos, comer uma vez por dia, comer 2 vezes ao dia, comer... passar alguns períodos de tempo sem comer. Também é opção. E parece que, de repente, essas coisas deixam de ser todas opção. É só isso que eu acho estranho. É dar opção às pessoas de, olha, também podes fazer isto, também podes fazer aquilo. É a opção e nós sempre teremos a opção, né? De comer menos, de comer melhor, de comer com mais qualidade. Isso é verdade. Só que tem um problema aqui, que é o ambiente onde nós vivemos, ele realmente influencia diretamente, e também aí nós temos vários estudos, quem nós somos. Então, se você vive, por exemplo, se você nasce em um lugar onde as pessoas ali são traficantes de droga, por exemplo, e é um lugar mais pobre, então, naturalmente, você vai ter a propensão de fazer coisas menos boas, ou seja, se você nasce em um lugar, né, por exemplo, nos Estados Unidos é que existem muitos estudos assim, né? As famílias pobres, famílias de imigrantes, de negros, que moram em bairros pobres, são mais obesos do que pessoas que vivem em bairros melhores, em que têm condições de comer melhor e etc. e tal. Então o ambiente, ele nos aflige, o ambiente, eu não vou falar que ele dita a maneira como nós vamos viver, mas influencia muito, muito. Claro. Né? Os amigos que você tem, os amigos que você faz na adolescência. Por isso que na adolescência nós temos mais propensão de cometer suicídio, de fazer uma merda na vida que você vai se arrepender pro resto da vida. Porque dependendo dos amigos com quem você anda, você tá perdido. Bom. O contexto é um elemento... E é por isso que a gente vive em uma sociedade que, ok, você pode escolher melhor comida. Cara, mas é muito chato você entrar no supermercado e vou te falar, 90% daquela comida ela não presta, que está no supermercado. Aquela fila de cereal lá é terrível, não tem nenhum cereal ali que presta. E aí você dá aquele Chocopix para seu filho. Cara, isso é a morte, velho. Aos pais aí de plantão, eu vou falar sério. E não tô falando porque eu comi quando era criança, aquelas porcarias lá no Brasil, tinha os sucrilhos lá, que é um floco de porcaria com açúcar em cima, que te mata, velho. E sal. É do pior que há. E o pior é que essas indústrias, cara, isso que eu fico imaginando, né? E eles vendem como se fosse uma coisa boa. Eles vendem pro mundo, Coca-Cola, abra a felicidade. Acaba a felicidade, abra a diabetes da sua vida, abra... Que loucura, velho. Como é que... Só que sabe o que eu penso também, Pinhão? Aproveitar que estamos só nós dois aqui, que ninguém nos ouve. Não, é que existem pessoas que trabalham atrás dessas empresas. E aquele grupo de marketing investe bilhões naquelas empresas. E eles estão lá e estão criando estratégias de marketing para vender mais. Cara, será que as pessoas não entendem também? Eu sei lá, também estou sendo, sei lá, muito ingênuo, talvez. Cara, eles não estão fazendo mal para os outros, estão fazendo para todos nós. Agora, como é que faz? Né? A Coca-Cola vai deixar de vender porque estão sendo bonzinhos agora? Aí a Pepsi vai começar a vender. Não sei. Cara, também não tem jeito. Eu não sei qual que é a resposta disso. Mas eu sei que nós criamos isso. Então, nós temos pessoas por trás que tentam colocar isso na sociedade. Toma mais isso, come mais hambúrguer, mais batata frita, né? A vida é feliz e etc. Só que no fundo está destruindo a nossa sociedade, está destruindo nós, seres humanos, inclusive a eles próprios, porque não tem jeito. Uma loucura, velho. Isso é mais filosofia do que outra coisa. Claro, pensar por que nós chegamos nesse ponto. Estavas a falar de uma questão que é o contexto, por exemplo, não é? E quando dizemos o contexto também tem o grau de informação que as pessoas têm. Não é? Porque é legítimo que a Coca-Cola e todas essas indústrias queiram fazer o seu dinheiro e ganhar dinheiro e tudo mais, e provavelmente também fazem muitas coisas boas, não é isso que está em questão. O que está em questão é, depois, em termos de altas instâncias, governos e tudo mais, devia de haver essa educação, que era aquilo que estávamos a falar há pouco, que é aproveitar, já que, claro que precisamos de Coca-Cola, toda a gente precisa de dinheiro e a economia tem que andar e já sabemos isso. Porque toda a gente, nós falamos aqui, mas se nos faltar depois também dizemos, espera lá, mas agora não tenho para comprar uma casa, para fazer de férias, para ir aqui, para me alimentar e tudo mais. Agora, cabe à parte mais acima, que está a legislar e a controlar e tudo mais, dar informação cada vez mais ao povo.
Dizer, olha, ok, papá, podes tomar Coca-Cola, podes fazer não sei o quê, mas repara, olha, tens isto, 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 isto. E acho que é aí que o IMOF fica muito chateado, é que não se ouvem estas pessoas a falar, porque estas pessoas é que deviam falar sobre isto. Eu percebo que a Coca-Cola não vai falar sobre isto, nem a Olá, nem a Nestlé, não é? Que eu percebo que eles têm outro tipo de interesses. Agora, não percebo que governos e pessoas que são eleitas e pessoas que são... Eu também não estou aqui a ir contra os políticos, estou a dizer organizações que sejam supra-económicas, não é? Supra-financeiras e que estejam aqui para olhar por nós todos, a esses eu acho que deveria ser exigido que, pelo menos, quantas mais pessoas informarmos sobre isto, não é? Eu faço um workshop, não é? Do método imóvel. A partir desse momento, aquelas 15 pessoas sabem que, ok, eu posso escolher tomar um duche quente, mas eu sei quais são os benefícios de um duche frio. Outra coisa é tu não saberes quais são os benefícios do duche frio. Pois é. Ok, eu posso escolher não fazer um protocolo de respiração, mas eu sei quais são os protocolos de respiração. E agora é uma escolha tua, tudo bem, aí já vamos outra vez. Agora depende do teu nível de consciência, até que ponto é que tu queres ou não queres, e às vezes até depende de outra coisa pior, que é o teu nível, a tua qualidade de vida, a tua saúde. Não é? Porque quando tu começas a ter menos saúde, começas a procurar as alternativas todas. Até lá é que não. Até lá é sempre andar. E não é? muitas vezes nem consegue procurar também. Mas também Agora, é isso que tu estás a fazer aqui num podcast, não é? Que eu faço nas minhas coisas e acho que nós fazemos a nossa parte. Não é? A minha ideia é fazer a nossa parte e procurar... Agora, de novo, já que nós estamos aqui, de uma certa forma, falando dessas revoltas, eu tenho algumas revoltas no mundo, que é inclusive isso, por exemplo, é que esses políticos... Eu até acredito que eles possam ser boas pessoas, mas quem os elegeu não são as pessoas, meu amigo. Quem os elegeu foi várias organizações que estão por trás e que dão dinheiro para suas campanhas também. E então nós achamos que vamos lá e elegemos, mas tanto um quanto o outro tem ali muito dinheiro por trás. Então ele vai lá falar assim, pessoal, para de tomar Coca-Cola. Não vai falar isso. Não vai falar isso. Agora, o meu absurdo, veja bem... Ele não pode ir, pode não ir, mas pode mandar a Organização Mundial de Saúde falar isso. Pode mandar o Ministério da Saúde falar isso. Esses cientistas também que ficam aí por trás. Olha só, para mim não é o pior, é isso. Sabe que para mim eu fico louco também quando eu vejo isso? Eu às vezes falo lá para minha esposa e tal, aproveitando aqui que pelo menos hoje nós temos a democratização de um espaço como esse, que seja YouTube ou podcast ou o que seja. É que nós vamos num Mundial de Futebol, numa Copa do Mundo, onde os olhos estão virados e estão patrocinados por esses grandes grupos. Coca-Cola, McDonald's. Cara, existe uma coisa mais paradoxal do que você estar vendo um jogo de futebol e atrás está lá assim, McDonald's. Ou seja, uma coisa é completamente contrária à outra. Aqueles atletas ali, eles não comem McDonald's. E eles não vão comer McDonald's porque aquilo lá faz mal para eles. Então como é que você pode patrocinar? Minhas filhas fazem lá hipismo. Aí... A pessoa que ganha hipismo, os 3 primeiros, sei lá o quê, ganha um vale para ir ao McDonald's. Isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo. Isso é mais ou menos como era. Antigamente, você tinha na Fórmula 1, tava lá Marlboro, patrocinava um carro de Fórmula 1. Cara, é a mesma coisa. Se não for pior. Sabe por quê? Por que eu acho que essa indústria do alimento ainda é pior do que essas indústrias do cigarro, ou se calhar até da droga? Meu amigo, se eu vou na esquina e compro uma cocaína, ou compra o cigarro, eu sei o mal que ele me faz. Ele não está me enganando ali. Pô, eu fumo, eu sei. Não tem ninguém que fuma achando que está a fazer bem. Agora, você vai no McDonald's e come hambúrguer com batata frita e etc., por mais que seja falado, você tem a sensação de que aquilo eventualmente te faz bem. E, não o que a indústria te vende é aquilo que te faz... É como se te fizesse bem. Então, quando patrocina uma coisa... Só que tem que ter muito peito, né? Essas organizações têm que ter muito peito para chegar lá e falar, não, eu não aceito o patrocínio dessas indústrias que causam mal para a sociedade, de muito açúcar, muita gordura e etc., causa obesidade, isso já foi provado e comprovado. Mas, enfim, meu amigo, eu sei que agora, assim, aqui o podcast até, nós deveríamos falar até mais dos benefícios disso aí, porque isso é que de uma certa forma pode, no fundo, mudar as pessoas, mudar a sociedade, trazer uma sociedade melhor. Né? Vamos nos focar mais nisso, até porque uma das coisas que... Vamos novamente à parte menos visível. Não é? Nós temos os benefícios químicos e tudo mais, mas uma das coisas que eu mais feliz fico é quando, às vezes estou num fim de semana, ou estou em casa e recebo uma mensagem de alguém que esteve num workshop e diz-me, olha, eu nunca entrei no mar
assim, no inverno e mesmo no verão, dificilmente vou ao mar por causa da temperatura da água. E hoje fui ao mar de manhã com o meu filho, com a minha filha, Uau. e passei 20 minutos, meia hora, os mais felizes da minha vida. Incrível. A minha filha disse-me que foi a manhã mais bonita, a melhor manhã que teve comigo. Sensacional. E isso é que realmente a mim traz-me uma felicidade muito grande. E não tem a ver propriamente com o método IMOV. Tem a ver com a pessoa ter encontrado uma nova forma de se relacionar com o frio, quebrado algumas crenças, que é aquilo que estavas a dizer, de passar o firewalking, não é? Passar as brasas. É quebrar crenças, é a transcontextualidade daquilo que é. Na prática, tu não vais estar a passar sobre brasas o dia todo. Só que há algo dentro do teu sistema que interpreta aquilo como, espera lá, se eu consigo aquilo, também devo conseguir outras coisas. E é esta relação também com o frio que, no outro dia, um pai mandou-me uma mensagem a dizer, olha, pela primeira vez eu fui à piscina com os meus filhos, à noite, no inverno, no dia do pai. E, os meus filhos, tivemos os três na água, na piscina, divertimos-nos como nunca nos tínhamos divertido. E obrigado por isso. Como é que nós podemos levar essa informação para o maior número de pessoas possível? É isso que eu fico pensando. Eu queria tanto poder levar isso para o maior número de pessoas possível, que as pessoas pudessem, de alguma forma... Tu sabes quais são os principais veículos desta informação? São o mesmo que são os veículos das outras informações, que é a comunicação. Quanto mais comunicarmos, quanto mais pessoas alcançarmos, mais pessoas têm a opção. Têm a opção. Não quer dizer que elas vão, de repente, deixar... Cada um tem o seu tempo na vida, né? Mas aqui o nosso papel é mais de levar a informação e dizer, olha, há isto. Ok? Há isto. Tu podes escolher continuar a tomar duche quente, a ferver, não tem problema nenhum. Aliás, eu continuo a gostar de duches quentes, ok? Eu tomo água duche quente à noite, ok? Para dormir tranquilinho. Para dormir, se tiver que dormir. De manhã, para dar aquela... Agora, de manhã, tomo sempre água fria. Até às 6 da tarde, tomo sempre água fria. Agora, você hoje em dia tem esse workshop de 5 ou 6 horas, mais ou menos? 6 horas, sim. 6 horas, que das 9 às 3 da Às tarde, 3 da uma coisa assim. Esse que eu já fiz 2 vezes. Isso. E agora você tem um retiro também. Sim. Como é que foi essa experiência do retiro? Foi muito gira. Aqui a proposta do retiro foi, mais uma vez, a linha de comunicação do retiro era equilíbrio. Okay? A minha intenção era propor às pessoas que refletissem um pouco sobre o que é equilíbrio para elas. E usando a exposição ao frio, mas também usando a exposição ao calor, usando a natureza, usando protocolos de respiração, usando outro tipo de abordagens de som, de tato, de cheiro, de uma série de coisas, propor uma série de experiências onde o principal mote era que as pessoas refletissem sobre quando é que eu perco o meu equilíbrio e como é que eu ganho o meu equilíbrio. Okay. É mais mental, é mais emocional, é mais físico. O que é que me faz perder o equilíbrio? Porque às vezes, nós às vezes andamos assim muitos anos, ou a vida toda, e sabemos que por vezes perdemos o equilíbrio, mas não conseguimos perceber quais são os mecanismos que nos levam a perder o equilíbrio, que nos fazem mais rapidamente perder o equilíbrio. E para ti, por exemplo, pode ser alguém, teres uma discussão com alguém que do ponto de vista emocional é muito denso para ti e ficas de rasto. Para outra pessoa pode ser um duche frio. Pode ser ir a uma banheira e dizer, aquilo destabiliza-me todo, destabiliza-me completamente todo. Para outra pessoa pode ser pensar em alguma coisa. Eu só de pensar em o que pode acontecer com os meus filhos, ou o que pode acontecer, só de pensar nisso eu fico... Perceber estes acessos dá-te um grande poder, não é? Que é tipo, espera lá, eu já sei que eu perdi o equilíbrio por causa disto. Aconteceu isto e por isso é que eu... Tem alguma história interessante que aconteceu lá que você pode partilhar conosco? Tem algumas histórias. Havia um participante que ele tinha uma crença muito grande. Um dos desafios foi ir a uma cascata. Okay? E aquilo foi no Gerês, portanto... Frio, no inverno. No inverno, agora, há 2 semanas, não é? E uma das crenças era que o frio era muito difícil para mim, porque eu tinha lá participantes que nunca tinha feito o workshop, ok? Não era obrigatório que eles feito o workshop para participar daqui. Eu depois dava a preparação para começar depois a fazer isso. E então a pessoa tinha uma crença de que não conseguia de todo. Não conseguia. Nem sequer colocava a hipótese. E nós fomos para essa cascata. E a pessoa disse, eu provavelmente não vou fazer. Mas eu vou e tal. Ok, vai lá. E depois, vê lá,
havia ali uma ideia que era, as pessoas iam acima, viam a cascata fazia assim um largo, era uma cascata potente, imponente, ficava assim bem cá em cima, tu ficavas assim, subis as imagens, tu vês, era uma cascata, a sério. Nós estávamos tipo a 500 metros, 1 quilómetro, começávamos a ouvir, e a água, e o pessoal, isto é da cascata, não é? É da cascata, é da cascata. E a pá, isto deve ser muito grande, deve ser muito grande. Era inverno, não é? Tem metade a chover. Pois é. Muita chuva ali também. Pá, chegámos lá, as pedras seguiam assim num determinado sentido e de repente a cascata, uma grande bacia, água transparente, assim tudo verde, azulado, pá, lindo de morrer. E claro, voltamos outra vez. O que é que nós já estávamos no 3º dia, não é? O que é que a mim me faz mais perder o equilíbrio? E para essa pessoa era observar aquilo que ia acontecer e pá, a crença disparava logo que não dá. Disse, ok, tudo bem, olha, imagina, normalmente as pessoas iam, observavam a cascata, vinham para baixo, tiravam a roupa, vestiam os calções e iam à cascata. A pessoa chegou e colocou-se de lado, que é tipo, eu tenho que ganhar aqui alguma confiança. E observar, a ver o que é que vai acontecer em mim. E aquela paz, aquele equilíbrio, permitiu-lhe, aos poucos, dizer, ok, eu vou entrar. E aos poucos tirou a roupa, ficou assim de lado, completamente, a observar os outros. Mas deu-lhe a confiança para, eu consigo encontrar 200 situações onde este protocolo, este paralelismo, pode funcionar muito bem para uma pessoa que diz, eu não sou capaz. Mas a partir do momento em que ela diz, espera lá, eu tive um momento em que também não era capaz, mas se eu for com calma e observar, ganhar confiança e ganhar o meu tempo e depois então vou, se calhar já sou capaz. Isso pode fazer muita diferença na tua vida, não é? Para mudar de emprego, para mudar uma relação, para mudar uma série de coisas na tua vida, tu podes dizer, ok, eu já sei qual é que é o meu trigger para perder o equilíbrio, que é, eu só de pensar tal, aparece uma imagem e, ok, então eu já sei, já me apareceu a imagem, agora espera lá. Eu vou utilizar este tipo de protocolo, vou utilizar esta estratégia, que é, eu vou me aproximar mais, vou começar a observar o que é que acontece. Vou ver outros exemplos de pessoas que aconteceu exatamente a mesma coisa. Vou ganhar alguma confiança e depois então decido. Não é eu depois faço, que é uma coisa diferente. Depois eu decido. Decido se quero fazer ou não. Tem menos peso ali, a pessoa pode, inclusive, decidir não avançar. Não fazer. Que vale tanto como fazer. Exato. Mas é quando a pessoa consegue fazer este processo e depois no final diz assim, não faço. Esse processo consciente, né? Ao invés da negação antes mesmo de começar. Ao invés de tu dizer, ei, pá, isto despertou isto em mim, eu não faço. Exato. Porque eu já sei, quando tenho esta sensação, eu não faço. Isso é muito interessante. Agora, de repente, tu tens um novo acesso a uma determinada coisa. Com uma grande diferença, que é, tu podes fazer isto de uma forma inconsciente, como é o passar as brasas, que eu quando fiz o firewalking, para mim, eu fui lá outra vez. Não sei se algum dia te contei a história, mas eu fiz isso lá no Robbins, e passámos, e eu disse, eu não sei o que é que aconteceu. A minha programação era tal, eu não sei o que aconteceu. E então eles estavam lá assim, para não deixar passar, e eu passei por baixo de um segurança e fui outra vez. E fui desta vez a tentar perceber o que é que aconteceu em mim que eu consegui fazer isto. E de repente eu percebi qual é que era o mecanismo, mas continua a ser programação. Ou seja, tens muito pouco controle sobre isto. Neste tipo de evento, neste tipo de retiro, eu acho que houve muitas pessoas que ficaram com muita informação sobre elas e sobre quais são os seus mecanismos para lidar com situações que lhe criam desconforto e quais são os mecanismos mais rápidos para voltar a encontrar o conforto. Isso é super interessante. Não é? Porque tu de repente dizes, não, para mim eu recupero o conforto mais quando falo com alguém sobre isto, que é uma ligação, é uma parte mais emocional. E de repente dizes assim, ok, espera lá, então há uma série de coisas na minha vida que me fazem perder o controle e se eu, quando tenho essas sensações, ligar com algumas pessoas que me fazem acalmar, deixa-me experimentar. Agora eu tive uma situação, perdi o controle, estou descontrolado, estou descompensado, pá, já sei, agora vou ter aqui 2 ou 3 dias que vou andar assim meio coisa. Para lá, já sei. Deixa-me ligar àquele meu amigo. Olha, não sabes o que é que me aconteceu. Tal. De repente, incrível. Já estou outra vez em controle. Interessante. Quando nós tivemos a nossa primeira filha, a Ana, ela nasceu em Montreal, no Canadá. E aí ficamos lá, foi até um parto bem complicado e tal. Mas aí, na saída, vem a enfermeira, explica as coisas para os novos pais ali, né? E uma das coisas que ela dá, isso você está falando, isso aqui eu achei super interessante, ela dá uma folha dizendo assim, explica, né, que cara, o filho chora e etc. E muitas vezes os pais não sabem como lidar com aquela situação e às vezes perdem o controle.
E aí tava lá mesmo escrito, ó, quando você estiver num momento de estresse, num momento de... Eu não lembro exatamente a frase, mas era isso aí, perdeu o controle, basicamente. Coloque aqui 2 nomes de pessoas que você vai ligar. Boa. E aí coloca lá o nome, Maria, José e o nome da pessoa, e você assina aquilo, e você leva aquilo para casa. Cara, isso é incrível, porque você lembra daqui e fala, amigo, o dia que a coisa estiver mal, eu assinei um documento para mim mesmo, né? Ninguém lá tá checado, mas que eu vou ligar para essas pessoas em vez de jogar meu filho na parede, porque é isso que às vezes dá vontade de fazer. Meu amigo, e quais são... E quem diz isso, tu agora estás a ligar exclusivamente quase a uma ação, que é um comportamento, mas é algo emocional, não é? Tu vais falar com alguém e vais tipo... Exato. Mas imagina que é algo físico, dizes assim, pá, não, eu recupero o equilíbrio quando, pá, volto a ter contacto físico. Sim. Um dos frio, por exemplo, não é? Para mim o frio funciona muito. Para o Wim Hof também. Foi isso, né? Que Foi conseguiu... isso que aconteceu quando ele vai para ali e tipo, ok, eu agora quando sair Agora daqui não já existe estou... mais nada além daqui, esse é o meu momento. Isso. Para mim o frio também funciona. Para mim a parte física funciona. Mas há algumas pessoas, é a parte mental. Ok, cria já o teu protocolo, cria já a tua estrutura para quando sentes o desequilíbrio a chegar, tal, olha, espera lá. Ligar para o número, ou imaginar isto, ou colocar um áudio e ouvir qualquer coisa, ou ouvir uma música. Exato, é incrível. Isso é muito bom. E eu lembro também exatamente assim, aí cada um pode encontrar a sua. Eu gosto muito também da questão da bicicleta. Você como, para quem não sabe, esse aqui nós estamos na frente de um Ironman, de um verdadeiro Ironman que fez 2, né? Fez 2. Fiz 2. Pois é. Mas eu lembro, então bicicleta para mim também é esse momento de sair e dar uma desligada. Só que eu lembro também quando eu estava a treinar boxe, tem aqui a escola de boxe do João Faleiro, que é uma pessoa incrível, tem um coração gigante e ele ajuda muita gente, muitos jovens também e tal. Mas eu lembro que às vezes a pessoa chega lá meio mal, e às vezes eu chegava mal, ou outra pessoa, você tem um problema lá, tive um problema, sei lá, com a minha esposa em casa, não sei o que lá. E às vezes ele gritava o nome do problema, na hora que você estava batendo, lembra desse problema que você estava vivendo e descarrega, deixa isso aí. Boa. E a pessoa ia lá, às vezes eu lembro de um caso de um grande amigo também que tinha perdido algum familiar, um familiar naquela semana e tal, e estava ainda muito emotivo. E aí o João gritava, cara, lembra disso agora, deixa isso tudo aí e tal, e bate. Essa era a estratégia dele. É sensacional. Porquê que às vezes a ti também, nós já falámos sobre isso, me causa alguma espécie quando nós temos malta dentro do desenvolvimento pessoal que diz, fazes isto e resolves as coisas. Não, eu acredito que resolva para ele, ou para ela, não é? Porque é uma estratégia, mas pode não resolver para uma série de pessoas. Exatamente. E quando não resolve para uma série de pessoas, as pessoas ainda ficam piores, que é tipo, agora eu faço isto que era suposto resolver e não resolve. A culpa é minha. A culpa é minha, exatamente. Deixam as pessoas ainda num sítio pior. É por isso que eu gosto de abrir esta hipótese de, pá, eu não sei o que é que vai funcionar para ti, eu não sei o que é que vai funcionar para ti. Para uns pode ser ir fazer um Ironman, para outros pode ser mandar murros num saco, para outros pode ser tomar um duche frio, para outros pode ser ligar para um amigo, para outros pode ser, pá, não sei, ir fazer uma massagem, eu não sei o que é que vai funcionar. Isso é verdade, mas o certo é que nesse caso aqui, sobretudo voltando para a nossa conversa, essa questão das emoções está muito envolvida com químicos que estão no nosso corpo. Claro. E a exposição ao frio, o duche frio, ou entrar numa banheira gelada, ou entrar no mar gelado, vai ativar certos químicos no seu, que vão te trazer um bem-estar, né, a longo prazo. Não é a única coisa, exercício físico é outro e outras coisas são outras, mas certamente entrar no frio, a exposição ao frio, vai te trazer esse bem-estar. Sobretudo a longo prazo, cada vez mais. Vai trazer, né? os resultados químicos, sempre. Vão lá estar, De certeza. independentemente de tu quereres ou não. Eles vão ser libertados no teu sistema, quer tu queiras, quer não queiras. É essa a magia disto, é que quer tu queiras, quer não queiras, isso vai ser lá libertado. Maravilha. E quer tu queiras, quer não queiras, vais ficar com um equilíbrio químico diferente. Pois. Ai, mas eu queria dormir e agora estou super excitado. Então este equilíbrio químico não dá para ir dormir, não é? Dá para outras coisas, para ir dormir não. Ai, mas eu queria agora... Ok, então este já dá para ir fazer isso, que é um bocadinho... Vou lançar um desafio aqui, ó. Você que está assistindo aqui. Vamos lançar um desafio aqui, ô Pinhão. Qual que é o desafio? Pode ser 21 dias, se calhar é muito ainda, mas vamos colocar 3 dias. 3 dias. Da pessoa fazer alguma coisa no frio durante 3 dias. Seja tomar um banho frio durante 3 dias, seja entrar no mar ou no rio durante 3 dias. Banheira fria é mais difícil. Apesar que eu já fiz isso muitas vezes em casa também, que é ligar o frio
e normalmente ligava mais na região, eu sentava na banheira, então nunca é aqui, porque a banheira não vai até aqui, né? A banheira vai até aqui, assim, na barriga, mais ou menos. Que para mim já era bem bom. Já há um tempo que eu não faço isso, mas fazia. Agora no inverno, eu confesso que tem sido mais desafiador. Faz isso 3 dias. Se você fizer, depois você manda ou para mim ou para o Pinhão falando como é que você se sentiu. Isso. Lá no Instagram, né? No Insta é mais fácil, no direct do Insta ou no Facebook e tal. Faz isso pra gente entender, assim, ou seja, funcionou, não funcionou, foi bom, não foi bom, o que você sentiu, o que aconteceu, emocionalmente, como é que você ficou, sobretudo se você, nesse momento, está em um período mais tristonho da sua vida. Eu não vou nem entrar aí pro lado de depressão e tal, eu não sou médico, não sou psiquiatra, nem nada disso, mas ainda assim estou curioso. Até você que tem causa não para tomar remédio, não é isso que nós estamos a dizer, mas até você que tenha um quadro de depressão, entra, faz esse teste, se você conseguir, né, sair aí dessa. Faz esse teste e nos dê o feedback. Pode ser que ajude. Eu acho que vai ajudar. Né? Nós não estamos falando aqui de cura mesmo, porque depressão, né, não é que tem uma cura assim, mas curioso para saber o que vai acontecer. Né? Sim. Podem fazer, terminar com água fria, terminar ou baixar um bocadinho, não a ferver, um bocadinho mais morna, assim, que cria algum desafio, não é? Que cria algum desconforto. Para ver como é que o teu corpo vai reagir, vai lidar com o desconforto, não é? Porque, e depois fica só curiosa, ok? Com o desconforto. Não é preciso entrar lá para vencer, não se trata de vencer nada, é só ver como é que o corpo vai lidar com o desconforto, porque o corpo vai fazer o que tem que fazer. Inclusive uma frase que ele fala muito, que eu gosto, que é a encontrar o conforto no desconforto. Né? Encontrar o conforto no desconforto. Acho que isso resume bem tudo isso que nós falamos aqui, e se nós conseguirmos ter esse nível de maturidade, até do nosso corpo, isso nos ajuda muito eu diria qualquer área da nossa vida, não sei se em qualquer área, mas certamente em várias áreas da nossa vida. Sim. A gente consegue encontrar um ponto de equilíbrio, um conforto, mesmo em momentos desconfortáveis. É isso. Meus amigos, olha, que espetáculo. Essa conversa nós estamos aqui há 1 hora, mais de 1h10, poderia durar muito mais do que isso, sem dúvida, porque é muito bom e eu acho super interessante. Então, Ricardo, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast De Propósito. E mais uma vez, siga o Ricardo, me siga aqui nas redes sociais, assine o canal, partilhe com as pessoas que você acha interessante chegar essa mensagem também, porque se a grande indústria não vai fazer isso, eu e você podemos fazer isso, né? É isso mesmo. Abraço, meu querido. Fica bem. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau. Obrigado.